Anatomia e Fisiologia Humana, Sistema Esquelético, aula 5. Sistema esquelético. Sistema esquelético. A estrutura de suporte do corpo é uma armação de ossos articulados chamada esqueleto. Visão anterior e posterior do esqueleto. Funções do esqueleto: suporta os tecidos circunjacentes, suporta os músculos, protege órgãos vitais e outros tecidos moles do corpo. Na imagem vemos a caixa torácica protegendo o coração e os pulmões. Auxilia no movimento do corpo, fornecendo a inserção dos músculos e funcionando como alavanca. O esqueleto não realiza movimento, e sim participa do movimento. Produz células sanguíneas na sua medula óssea vermelha, também conhecida como tecido hematopoético do tipo mieloide. Fornece uma área de armazenamento para sais minerais, especialmente fósforo e cálcio, que suprem as necessidades do corpo. Composição do osso: tecido ósseo compacto ou denso, externo, tecido ósseo esponjoso ou poroso, interno. Esta imagem mostra o tecido ósseo compacto, denso, externo, e o tecido ósseo esponjoso ou poroso, interno. Classificação dos ossos. Os ossos do esqueleto são divididos de acordo com a forma em 6 tipos: ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares, ossos sesamoides e ossos pneumáticos. Ossos longos consistem de uma haste ou diáfise e 2 extremidades chamadas epífises. Exemplos de ossos longos: húmero, osso do braço; rádio, osso do antebraço; ulna, osso do antebraço; fêmur, osso da coxa; tíbia, osso da perna; e fíbula, osso da perna. Exemplos de ossos longos: húmero, osso do braço; rádio, osso do antebraço que segue em direção ao polegar; ulna, osso do antebraço que segue em direção ao dedo mínimo. Outros exemplos de ossos longos: fêmur, osso da coxa; tíbia, osso mais calibroso da perna; fíbula, osso mais fino da perna. Ossos curtos: comprimento e largura não se destacam, não são muito diferentes um do outro. Exemplos de ossos curtos: ossos do carpo, punho, e ossos do tarso, parte superior do pé. Ossos do carpo, punho, e ossos do tarso, parte superior do pé. Ossos planos, chatos, consistem em 2 camadas finas de tecido compacto, envolvendo uma camada de osso esponjoso. Exemplos de ossos planos: as costelas, a escápula e os ossos do crânio. Costelas e escápula, ossos planos. Ossos do crânio: frontal, região anterior; parietal, região superior; temporal, região lateral; occipital, região posterior do crânio. Ossos irregulares possuem a mesma estrutura básica dos ossos curtos e planos, porém têm forma peculiar e diferente. Exemplos de ossos irregulares: as vértebras e os ossículos do ouvido. As vértebras e os ossículos do ouvido são exemplos de ossos irregulares, formato diferente, próprio apenas deles. Ossos sesamoides são pequenos e arredondados, estão inclusos em tendão e, para funcionar, aumentam a função de alavanca dos músculos. Exemplo de osso sesamoide: a patela. A patela está localizada à frente da articulação do joelho. Ossos pneumáticos são ossos dotados de cavidades, possuem pequenos orifícios que permitem a passagem do ar. Exemplos de ossos pneumáticos: os ossos da face. Frontal, osso do crânio; etimoide, maxila, ossos da face.
Ossos do crânio e da face que possuem cavidades chamadas de seios da face: frontal, etmoide, esfenoide e maxila. Membranas do osso. Periósteo é uma bainha de tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do osso. Endósteo é uma membrana fina e delicada que reveste as cavidades ósseas internas e possui capacidade hematopoética, formar células do sangue, e osteogênica, formar células do osso. Esta imagem mostra o periósteo envolvendo a parte externa dos ossos. Periósteo e endósteo. Toda a superfície interna dos ossos é revestida por células que, em conjunto, constituem uma camada chamada endósteo. Com exceção das superfícies articulares, toda a superfície externa dos ossos é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo denominada periósteo. Medula óssea. Medula óssea vermelha, presente nos espaços existentes nos ossos esponjosos. Sua principal função, referida como hematopoiese, é a formação de eritrócitos, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e plaquetas. A imagem mostra a medula óssea vermelha, conhecida como tecido hematopoético tipo mieloide. A medula amarela é um tecido conjuntivo que consiste principalmente de células adiposas e é encontrada principalmente nas diáfises dos ossos longos. A imagem mostra a medula óssea amarela localizada nas diáfises dos ossos longos. Divisões do esqueleto. O sistema esquelético pode ser dividido em duas partes funcionais. A primeira é o esqueleto axial e a segunda parte é o esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular, formado pelos membros superiores, cintura escapular, cintura pélvica e membros inferiores. Esqueleto axial, cabeça, coluna cervical, caixa torácica. Esqueleto axial, formado por ossos da cabeça, crânio e face, pescoço, ocioide e vértebras cervicais, e tronco, costelas, externo, vértebras e sacro. Esqueleto apendicular, formado pelos ossos dos membros inferiores e superiores, junto com os ossos que formam a cintura escapular e a cintura pélvica. Esqueleto axial. Crânio. Os ossos do crânio envolvem e protegem o encéfalo e são unidos de maneira imóvel por suturas. É composto pelos seguintes ossos: um frontal, dois parietais, dois temporais, um occipital, um esfenoide e um etmoide. O desenho mostra os ossos do crânio e da face, destacando no crânio região anterior, frontal, região superior, parietal, região lateral, temporal, região posterior, occipital. Frontal, osso anterior do crânio. Parietal, osso superior do crânio. Temporal, osso lateral do crânio. Occipital, osso posterior do crânio. Esfenoide, osso da base do crânio com desenho que lembra uma borboleta. Etmoide, osso da base do crânio. Face, como os ossos do crânio, os ossos da face são unidos de maneira imóvel por suturas, com uma única exceção, a mandíbula, que é extremamente móvel. É composta pelos seguintes ossos: duas maxilas, uma mandíbula, dois zigomáticos, dois palatinos e dois nasais. Maxila, direita e esquerda, ocupa praticamente toda a face. Mandíbula, osso inferior da face, extremamente móvel. Zigomático, osso que faz saliência na face. Palatino, osso interno que forma o céu da boca. Nasal, osso do nariz. Tronco, as vértebras, o externo e as costelas constituem a porção
cervical, o tórax do esqueleto axial. Vértebras. A coluna vertebral é rígida o bastante para fornecer o suporte adequado para o corpo. Contudo, os discos entre as vértebras permitem alto grau de flexibilidade. É formada por uma série de 26 vértebras separadas e acolchoadas pelos discos intervertebrais. Na imagem, visão anterior, visão lateral e visão posterior da coluna vertebral. O nome e o número das vértebras são classificados das seguintes formas: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais, as quais se fusionam na vida adulta para formar o sacro, e 4 vértebras coxígeas que se unem firmemente para formar o cóccix. Visão lateral e posterior da coluna vertebral, destacando vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, sacro e cóccix. Visão lateral da coluna vertebral, destacando as regiões cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. As vértebras sacrais não possuem disco intervertebral entre elas, então estão soldadas e unidas firmemente num único osso chamado sacro. O cóccix também possui 4 vértebras não separadas por discos intervertebrais, então unidas firmemente para formar um único osso chamado cóccix. A coluna vertebral tem como função dar suporte e movimento ao corpo, assim como proteção da medula espinhal. Os discos intervertebrais de cartilagem agem como amortecedores para reduzir a vibração ou pressão transmitida ao cérebro e reduzir a probabilidade de fratura nas vértebras. Esta imagem mostra os discos intervertebrais separando e acolchoando as vértebras cervicais, torácicas e lombares. As vértebras sacrais e coxígeas não possuem disco intervertebral entre elas. Tórax é a porção do tronco constituída pelo externo, cartilagens costais, costelas e corpos das vértebras torácicas. Esta caixa óssea protege os pulmões e outras estruturas da cavidade torácica e também fornece suporte para os ossos da cintura escapular e membros superiores. Uma imagem da caixa torácica mostrando as costelas, as cartilagens costais aqui representadas em azul, o osso externo, osso do peito e as vértebras torácicas. O externo, osso do peito, compõe-se pelo manúbrio, parte superior, corpo, parte mediana e processo ou apêndice xifoide, parte inferior. O osso externo mostrando a parte superior dilatada, manúbrio, parte reta, no medial, corpo e a parte inferior mais afinada, processo xifoide. As costelas são em número de 12 pares assim distribuídas. Costelas verdadeiras são 7 pares superiores, articulam-se diretamente com o externo. Costelas falsas são 3 pares inferiores, articulam-se com o externo apenas indiretamente. Costelas flutuantes, a 11ª e a 12ª, não se articulam com o externo. As costelas aqui representadas, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª costela, costelas verdadeiras. 8ª, 9ª e 10ª, costelas falsas. 11ª e 12ª, costelas flutuantes. Novamente, do par 1º ao par 7º, costelas verdadeiras. Do 8º ao 10º par, costelas falsas. 11º e 12º par, costelas flutuantes. Esqueleto apendicular. Membros superiores MMSS. Estão incluídos os ossos da cintura escapular, braço, antebraço e mão. O desenho representa na região da cintura escapular, escápula e clavícula.
Osso do braço, húmero. Ossos do antebraço, rádio, seguindo em direção ao polegar. Ulna, seguindo em direção ao dedo mínimo. Ossos do carpo, metacarpo e falanges. Clavícula é o osso da base do pescoço. Escápula é o osso dorsal superior. Húmero, osso do braço. Ulna, osso do antebraço, que segue em direção ao dedo mínimo. Rádio, osso do antebraço, que segue em direção ao polegar. Ossos do carpo, punho, 2 fileiras, num total de 8 ossos, cada um com um nome específico, mas toda a região pode ser chamada de carpo. O áudio mostra 2 fileiras de ossos da região do carpo, punho. Ossos do metacarpo, palma da mão, 5 ossos contando a partir do dedo polegar, 1 para cada dedo da mão. Ossos dos dedos, falanges. Cada dedo possui 3 falanges, uma proximal, mais próxima da palma da mão, uma média, no meio, e uma terminal ou distal, na extremidade, onde fica a unha. O polegar possui apenas 2 falanges, a proximal e a distal. Então, vemos no desenho falanges proximal, mais próxima do metacarpo, média no meio e distal a mais distante. Membros inferiores, MM e I, estão incluídos os ossos da cintura pélvica, coxa, perna, pé. Cintura pélvica, pelve, coxa, perna, pé. Cintura pélvica, formada por 2 ossos ilíacos, suporta o tronco e fornece ligação com os membros inferiores. O par de ossos ilíacos consiste originalmente em 3 ossos separados: o íleo, o isquio e o pubis. Pelve, formada por 2 ossos ilíacos. Os ossos ilíacos são separados originalmente em 3 ossos: íleo, isquio e pubis. O íleo forma a proeminência superior do quadril. O isquio encontra-se na parte inferior e posterior da pelve. E o pubis é superior e ligeiramente anterior ao isquio. O desenho mostra em amarelo o íleo, em azul o isquio e em vermelho o pubis. Fêmur, osso da coxa, é considerado o maior osso do corpo humano. Tíbia, o osso mais calibroso da perna. Fíbula, o osso mais fino da perna. Patela, capuz do joelho, fica à frente da articulação do joelho. Ossos do tarso, pé, parte superior do pé, 7 ossos, cada um deles com um nome específico, mas toda essa região pode ser conhecida como tarso. Ossos do metatarso, parte mediana dos pés, semelhante aos metacarpos, 1 para cada dedo do pé, começando a contar a partir do dedo máximo. Ossos dos dedos, falanges, semelhante à mão, existem 3 falanges em cada um dos 4 dedos, sendo uma proximal, uma média e uma distal. O dedão do pé, chamado de hálux, semelhante ao polegar, tem apenas 2 falanges, uma proximal e uma distal. Articulações. Articulações. Uma articulação é um lugar de união entre 2 ou mais ossos, independente do grau de movimento permitido por essa junção. Classificação das articulações. São 3 os grupos de acordo com o grau de movimento que elas permitem: sinartroses, imóveis; anfiartroses, ligeiramente móveis; diartroses ou sinoviais, movimentos livres. Na imagem, sinartrose, articulação fibrosa imóvel. Exemplos: suturas do crânio, dos dentes, do maxilar, na verdade de todos os ossos da face,
com exceção da mandíbula. Anfiartrose, articulação cartilaginosa semimóvel. Exemplo, ossos do quadril e vértebras. Diartrose, articulação sinovial móvel. Exemplo, maioria das articulações do corpo, como ombro, joelho, cotovelo, pelve. Sinartroses, só uma sutura que une um osso a outro. Exemplo, ossos do crânio, ossos da face, com exceção da mandíbula, sacro e cóccix. Anfiartroses possuem apenas uma relativa mobilidade. Exemplo, discos intervertebrais, sífise púbica entre os ossos pubis da pelve. Diartroses ou sinoviais são muito móveis. Exemplo, articulação do quadril, do ombro, do cotovelo. Nas ligações móveis de artroses, encontramos as seguintes estruturas: cartilagem articular, cápsula articular, ligamentos, líquido sinovial ou sinóvio. Cartilagem articular está inserida entre os ossos para protegê-los e melhorar o movimento, a mobilidade da articulação. A cápsula articular é o que mantém os ossos ligados a uma mesma articulação unidos. Ligamentos realizam movimento. Líquido sinovial é um líquido oleoso que tem como função nutrir as cartilagens, assim como manter a mobilidade, o deslizamento entre as peças ósseas. Principais movimentos articulares. A articulação pode se movimentar em uma direção, exemplo, articulação dos dedos, ou em várias direções, exemplo, articulação do ombro. Os principais movimentos articulares são flexão, extensão, abdução e adução. Flexão, os ossos ligados a uma mesma articulação são aproximados. Extensão, o afastamento dos ossos ligados na mesma articulação. Abdução, o afastamento do membro da linha média do corpo. Adução, aproximação do membro da linha média do corpo. Flexão, ocorre a aproximação das extremidades mais distantes dos dois ossos ligados por uma articulação. Extensão, ocorre o afastamento das extremidades mais distantes dos dois ossos ligados por uma articulação. Flexão, ocorre a aproximação dos ossos ligados numa mesma articulação. Extensão, ocorre afastamento dos ossos ligados a uma mesma articulação. Abdução é o deslocamento do membro da sua posição anatômica, provocando o afastamento da linha média do corpo. Adução, o membro se move em direção à linha média do corpo. Abdução, ocorre o afastamento do membro da linha média do corpo. Adução, ocorre a aproximação do membro da linha média do corpo. Exercícios de fixação, 24 perguntas referentes a todo o assunto estudado nesse momento.